Tudo bem com você? Espero que bem. Eu quero dividir com você uma experiência que eu tive uma vez enquanto eu estava orando. A minha oração era sobre um grupo de jovens que estava na nossa igreja. Tinham várias pessoas orando com um propósito sobre aquelas vidas, pedindo a Deus uma direção. De repente, eu senti uma profunda tristeza, um aperto no peito, uma vontade de chorar, pedir perdão. Mas aquilo até me doía assim por dentro, sabe? Eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu clamava por perdão. Eu comecei a perguntar para Deus o que era aquilo. E Deus me disse: é assim que eu me sinto quando olho para eles. Em relação àqueles jovens, uau! Deus me fez sentir a sua tristeza pela vida daqueles jovens. E aí eu intensifiquei ainda mais a minha oração para que Deus perdoasse cada um deles e fizesse eles enxergarem que precisavam se posicionar na presença de Deus de novo. Antes de continuar essa história e essa reflexão de hoje, vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu quero ler o versículo que está em 1 Reis, versículo 28 do capítulo 8. Diz assim: ainda assim, atende à oração do teu servo e do seu pedido de misericórdia. Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Às vezes, quando você está orando por outras pessoas, sente o que alguns chamam de um peso de oração ou um peso de intercessão. Já sentiu isso? É um peso, algo que vem no teu coração e traz ali uma sensação de um fardo importante. É algo que Deus está pedindo que você leve a Ele em oração. É algo de que você não consegue não fazer. E às vezes Deus pode falar com você e explicar esse peso. Outras vezes você nem sabe o que esse peso significa ou não entende totalmente. Você só sabe que precisa orar. Tem pessoas que são chamadas para orar muito por algum motivo específico. Eu creio que Deus, Ele fez com que todas as necessidades do mundo fossem cobertas em oração. Por isso Ele levantou os intercessores. Nem todos nós precisamos orar pela mesma coisa, porque se a gente fizesse isso, todas as necessidades elas não seriam cuidadas. Então preste atenção ao que Deus está colocando no seu coração e ore por isso. Uma das maneiras de Deus falar com a gente é nos dando fardos de oração pelos outros. Ele faz isso muitas vezes sem palavras, mas com uma sensação de peso e uma preocupação pelas pessoas no nosso coração. Quando isso acontece, Ele está pedindo pra gente orar por elas. Comenta pra mim se você já sentiu esse peso de oração, essa necessidade de orar por alguém ou por algo. Preste atenção aos fardos de oração que o Senhor está te dando e seja fiel em orar quando Ele te
pedir para fazer isso. A palavra de Deus para você hoje é: quando você orar pelos outros, lembre-se de que Deus também está levantando outras pessoas para orarem por você. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela Tua presença, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigada pela Tua palavra e por trazer muitas vezes ao nosso coração essa necessidade de orarmos por outras pessoas, por motivos específicos. Nós sabemos que é o Senhor quem tem nos levantado como intercessores e nós te louvamos por isso. Te agradecemos pelo privilégio de sermos escolhidos para nos colocarmos na brecha por vidas, por situações e pela oportunidade, Deus, porque tudo isso gera em nós crescimento, maturidade e intimidade com o Senhor. Que o Teu Espírito nos fortaleça, que tenhamos, ó Deus, os nossos ouvidos sensíveis para entendermos quando o Senhor nos chamar para fazer algo. Obrigada, Pai. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem a Tua mão nos guiando, sem a Tua palavra para nos direcionar, sem a Tua voz, que seria de nós, Pai. Nós queremos responder sim ao Senhor, ao Teu chamado. E que em nome de Jesus o Senhor continue a nos capacitar para realizarmos a Tua obra. Essa é a nossa oração, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te capacite e te faça crescer onde o Senhor tem te levantado, fazendo o que precisa ser feito para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um abraço. Olá, tudo bem com você? Espero que bem. Eu quero dividir com você uma experiência que eu tive uma vez enquanto eu estava orando. A minha oração era sobre um grupo de jovens que estava na nossa igreja. Tinham várias pessoas orando com um propósito sobre aquelas vidas, pedindo a Deus uma direção. De repente, eu senti uma profunda tristeza, um aperto no peito, uma vontade de chorar, pedir perdão. Mas aquilo até me doía assim por dentro, sabe? Eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu clamava por perdão. Eu comecei a perguntar para Deus o que era aquilo. E Deus me disse: é assim que eu me sinto quando olho para eles. Em relação àqueles jovens, uau! Deus me fez sentir a sua tristeza pela vida daqueles jovens. E aí eu intensifiquei ainda mais a minha oração para que Deus perdoasse cada um deles e fizesse eles enxergarem que precisavam se posicionar na presença de Deus de novo. Antes de continuar essa história e essa reflexão de hoje, vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu quero ler o versículo que está em 1 Reis, versículo 28 do capítulo 8. Diz assim: ainda assim, atende à oração do teu servo e do seu pedido de misericórdia. Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração
que o teu servo faz hoje na tua presença. Às vezes, quando você está orando por outras pessoas, sente o que alguns chamam de um peso de oração ou um peso de intercessão. Já sentiu isso? É um peso, algo que vem no teu coração e traz ali uma sensação de um fardo importante. É algo que Deus está pedindo que você leve a Ele em oração. É algo de que você não consegue não fazer. E às vezes Deus pode falar com você e explicar esse peso. Outras vezes você nem sabe o que esse peso significa ou não entende totalmente. Você só sabe que precisa orar. Tem pessoas que são chamadas para orar muito por algum motivo específico. Eu creio que Deus, Ele fez com que todas as necessidades do mundo fossem cobertas em oração. Por isso Ele levantou os intercessores. Nem todos nós precisamos orar pela mesma coisa, porque se a gente fizesse isso, todas as necessidades elas não seriam cuidadas. Então preste atenção ao que Deus está colocando no seu coração e ore por isso. Uma das maneiras de Deus falar com a gente é nos dando fardos de oração pelos outros. Ele faz isso muitas vezes sem palavras, mas com uma sensação de peso e uma preocupação pelas pessoas no nosso coração. Quando isso acontece, Ele está pedindo pra gente orar por elas. Comenta pra mim se você já sentiu esse peso de oração, essa necessidade de orar por alguém ou por algo. Preste atenção aos fardos de oração que o Senhor está te dando e seja fiel em orar quando Ele te pedir para fazer isso. A palavra de Deus para você hoje é: quando você orar pelos outros, lembre-se de que Deus também está levantando outras pessoas para orarem por você. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela Tua presença, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigada pela Tua palavra e por trazer muitas vezes ao nosso coração essa necessidade de orarmos por outras pessoas, por motivos específicos. Nós sabemos que é o Senhor quem tem nos levantado como intercessores e nós Te louvamos por isso. Te agradecemos pelo privilégio de sermos escolhidos para nos colocarmos na brecha por vidas, por situações e pela oportunidade, Deus, porque tudo isso gera em nós crescimento, maturidade e intimidade com o Senhor. Que o Teu Espírito nos fortaleça e que tenhamos, ó Deus, os nossos ouvidos sensíveis para entendermos quando o Senhor nos chamar para fazer algo. Obrigada, Pai. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem a Tua mão nos guiando, sem a Tua palavra para nos direcionar, sem a Tua voz, que seria de nós, Pai. Nós queremos responder sim ao Senhor, ao Teu chamado. E que em nome de Jesus o Senhor continue a nos capacitar para realizarmos a Tua obra. Essa é a nossa oração, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te capacite e te faça crescer onde o Senhor tem te levantado, fazendo o que precisa ser feito para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe. Um abraço.